Mas vamos falar de Portugal, que empatou com o Congo 1-1, né? Saiu na frente logo no comecinho com o sósia do Mickey, né? O João Neves, gol de cabeça. Aliás, o João Neves, que é baixinho, né? Um jogador considerado baixinho, mas o que ele faz de gol de cabeça, né? Naquela semifinal contra o Bayern de Munique, PSG e Bayern de Munique na Champions, ele fez gol de cabeça também. Tempo de bola muito bom, né? Ele tem um tempo de bola excelente, João Neves, mas Portugal, no final das contas, acabou cedendo empate para o Congo. E aí eu pergunto para você, Xará, você falou que tinha informação do Roberto Martínez, né, o técnico da seleção. Então já fala essa informação e dá o seu panorama sobre esse jogo aí, desse tropeço de Portugal. Ele foi muito questionado, né, na entrevista coletiva antes da estreia, porque o contrato dele acaba, né, depois da Copa do Mundo com a seleção portuguesa, e muitos jornalistas ingleses pontuando que ele poderia ir para a Inglaterra. A informação de hoje é que o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo e de João Félix, que vai perder o Jorge Jesus, que pode, depois da Copa, ir para a seleção portuguesa. O Roberto Martínez é o grande nome, a bola da vez do Al Nassr para ser o novo treinador da equipe árabe na próxima temporada. Seria essa... haveria uma troca. O Jorge Jesus, que já declarou depois do título, né, saudita, que sairia, e é um grande favorito a assumir a seleção portuguesa. A seleção portuguesa seria Eu ouvi falar em Sérgio Conceição também. Eu ia falar isso, Sérgio Conceição. Também é um cotado. São os cotados. São os cotados. O Mourinho não é mais, porque tem um projeto com o Real Madrid. O Real Madrid, inclusive, só para citar o Real Madrid, hoje o Real Madrid fez uma proposta pelo Enzo, da seleção da Argentina. Que ele jogou, foi barbaridade. Ou seja, aí a negociação é mais difícil, porque... Ele tá brigando com o Chelsea, né? Já declarou que não fica. Não fica, ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez no Benfica. Quando ele foi pro Benfica, ele brigou. No Benfica, ele renovou o contrato com o Benfica, aí ele tinha uma proposta do Chelsea, ele brigou com o Benfica para ir pro Chelsea, agora ele tá brigando com o Chelsea porque ele sabe que tem uma proposta do Real Madrid. Ou seja, modo operante. Mas vamos falar da seleção portuguesa. A seleção portuguesa decepcionou. Alguns jogadores, com exceção do João Neves, foi o único jogador que jogou muito bem. A seleção portuguesa, como um todo, acabou frustrando toda a imprensa internacional, principalmente o povo português. Muito questionado o Roberto Martínez, apesar do título, que ele é campeão da Liga das Nações, inclusive ganhando da Espanha, ou seja, tem um título... Tirando a Alemanha na semi e ganhando da Espanha na final. Ganhando da Espanha, ou seja... muito, hein? A imprensa portuguesa, o povo português é muito emotivo, assim você precisa também fazer um filtro. E a seleção, com exceção do João Neves, foi o único jogador que performou durante a partida. Se salvou, né? Se salvou. A seleção, o Vitinha não jogou muito, jogou aquém da expectativa. O Nuno Mendes também não jogou. Estava tímido, né? Muito tímido. Eu imagino que continua sendo a questão da lesão, porque contra a Nigéria, que é o último amistoso antes da estreia, ele só entra no segundo tempo e ele sai no segundo tempo porque ele sentiu uma dor local, ou seja, novamente não teve bom desempenho. O Bernardo Silva sai no intervalo, porque também não a equipe da República do Congo, ela jogava atrás, buscando o contra-ataque, e o Bernardo Silva também não teve um bom desempenho. Aí ele faz uma troca, entra o Conceição no intervalo, pelo lado direito. Melhorou o time. E aos 70 minutos entra o Rafael Leão, né? Isso. Pela esquerda. Que não resolveu nada também. Mas Ciscou. O Rafael Leão, ele entra durante o segundo tempo, só que o Rafael Leão também não teve um bom desempenho. Pelo contrário, como o Alex pontuou, ele perde muitas bolas e arma os contra-ataques do Congo. Ou seja, o Congo teve no contra-ataque umas 2, 3 chances de até virar o placar. Os zagueiros de Portugal tiveram quase que matar os caras no contra-ataque. Pra mim, teve um lá que podia ter sido expulso. O Rubem Dias, eu também acho. Quem? O Rubem Dias, não foi o Rubem Dias, não. É o Tomás Araújo. O Renato Veiga, acho. Foi o Tomás Araújo que joga no Benfica. E deu no pescoço do cara. O Rubem Dias não joga, porque o Rubem Dias, no jogo contra a Nigéria, ele tem uma lesão, e aí o Roberto Martínez, para priorizar, para poupá-lo, não coloca nesse jogo contra a República do Congo, ele está no banco de reserva, e vou chegar no Rubem Dias, bem citado. O Portugal toma um gol de bola aérea. Se fosse o Rubem Dias, imaginam que não. Porque se você analisar friamente, o cara do Congo ele sobe sozinho entre os dois zagueiros.
Tomás Araújo... Sobe inteiro, né? Sobe inteiro. Ou seja, e aí também tem a questão do quê? É uma questão do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo está na sua 6ª Copa do Mundo, é um jogador que não é mais o Cristiano Ronaldo de explosão, tanto que na Arábia ele não joga, ele joga centralizado. A bola só chegou 2 vezes e ela chegou mascada para ele em 2 lances do Conceição. Pelo lado chute que ele põe para fora é praticamente uma dividida dentro da pequena área ali. E aí o que acontece? Muita gente questionando o desempenho. Por que questionando? Porque no dia anterior o Messi fez 3 gols. E aí começa aquele questionamento. O Mbappé também fez 2 gols. Assim, a seleção portuguesa era muito questionada. Para a sequência, eu entendo que o Roberto Martins ele precisa repensar algumas coisas. Porque posse de bola, Portugal teve, mas faltou o quê? Faltou criação, faltou infiltração. Contra as seleções que vão marcar, Portugal tem dificuldades. Teve na fase de classificação das eliminatórias europeias, assim, ele precisa encontrar. Tanto que também o Roberto Martins, ao lado do Cristiano Ronaldo, são os 2 personagens mais criticados da imprensa portuguesa e internacional. Porque o Roberto Martins também tem um peso, tem uma marca. Ele fez parte da seleção belga, a seleção Geração de Ouro, e não conseguiu. Entendeu? Assim, Portugal foi decepcionante. Mas eu acredito que Portugal ainda chega na final. E o Cristiano Ronaldo foi muito mal também, né? A gente até trouxe aí as estatísticas dele na partida. É o que o Mário falou. Hoje, para ele ir bem, ele precisa ser municiado. O que aconteceu? Nós não assistimos o jogo com a atenção que o jogo merece, porque nós estávamos aqui, né, no primeiro tempo, e no segundo tempo eu estava em trânsito. E eu fiz uma coisa muito engraçada. Aqui é a estatística dele no jogo, no viu, jogo. Portugal? Tem um aplicativo de celular chamado TuneIn, que muita gente tem, que dá para ouvir rádio do mundo inteiro. E eu fui ouvir a RTP de Portugal. Cara, é que ele falou. Todo mundo criticando. Mas ferrenhamente. Tem uma comentarista mulher, acho que o nome dela é Mafalda, o nome é assim. Vovó Mafalda. E a nota até que foi alta dele, né? 6.1. Tá generoso. Alemão, menor. Os comentários lá é o seguinte: é inconcebível uma seleção favorita ao título do mundo passar um tempo sem dar um chute a gol na baliza. Um chute na baliza. E muito criticado também o Rafael Leão, que tá meio que saindo do Milan. Diz que ele não estava concentrado no jogo como o jogo pedia, dando muito contra-ataques, como o Alex falou. Também a inoperância do meio-campo, do Bruno Fernandes, principalmente. Cara, e ela toca de lado. Pega a bola, toca de lado. Pega a bola, toca pro outro lado. Toca pra trás. Mas, Alex... Não, sabe, não tem aquela inspiração de você criar jogada, não tinha nenhuma. Eu acho que também pode ser isso. O Cristiano Ronaldo não pode, parece o Igor Thiago. Sabe o que eu acho que pode ser, Alemão, infelizmente? Às vezes você dá um protagonismo para uma seleção que não está acostumada com ela. Também, é uma pressão grande. O mundo tava assim, claro. Ó, principalmente depois, perfeito, depois que o Messi fez, até o Neymar foi pro campo. Depois que o Messi fez, ele amanheceu e foi pro campo. Porque depois da seleção de Portugal de 2006 do Felipão, para mim essa é a mais forte, a que tem mais chance de chegar longe. Chega mais credenciado. Eu acho. Não, se você isso pode atrapalhar. Se você analisar friamente o elenco, vamos jogador por jogador, por exemplo, o Diogo Costa, que é o goleiro, joga no Futebol Clube do Porto. Aí você tem o Cancelo, que joga pro lado direito, que joga no Barcelona. Sim. O Nuno Mendes, pelo lado esquerdo, joga no Paris Saint-Germain, só para pontuar a seleção. E tem o entrosamento com os 2 volantes que também jogam no PSG, campeão europeu. Aí você tem uma zaga que ontem não era a titular, porque o Rubem Dias foi poupado, entendeu? Provavelmente no próximo jogo ele já se torne titular. O Tomás Araújo, que é uma aposta, um jogador que já como se diz em Portugal, os tubarões, que são os grandes clubes que têm dinheiro na Europa, tá de olho. O meio-campo, como você falou, Portugal, é bicampeão europeu, que é o Vitinha e o Rubem Neves. Aí você tem o Bernardo Silva, que foi pro Real Madrid, que o Real Madrid, no meio do caminho, pro Barcelona, contratou ele. Você tem, olha só... O Bruno Fernandes, que é um dos poucos que consegue se salvar nesse Manchester United. Que fez uma belíssima temporada. É o jogador que tem mais assistência no futebol inglês. Você acompanha o futebol inglês, você sabe que é um jogador que teve... Excelente. Mas você citou uma coisa muito interessante. O Nuno, pra mim, que é um dos melhores laterais... O futebol dele é 80% de físico e o resto é técnica. Se ele não tem... Não tem 100%. 100% do físico, essa força de chegada que ele tem demonstrado ao longo da sua carreira... Portugal perde o Desafogo pelo lado esquerdo porque o Leão nem jogar tá. Não, se tanto que o treinador, o Roberto Martins, o que ele faz? Ele tira o Nuno Mendes, né, porque não estava desempenhando bem. Parecia preso, né? Ele
põe o Cancelo, que joga pelo lado esquerdo, e põe o Nelson Semedo jogando pelo lado direito. Olha só pra você ter a ideia. Ele mexe a defesa toda, né? Mexe a defesa toda. O Rafael Leão, muito disperso. Muito, tanto que ele arrumou vários contra-ataques. Ele não conseguiu no 1 contra 1, que ele tem muita qualidade, 1 contra 1. Ele não conseguiu superar o defensor, né, da equipe da República do Congo. O Conceição, pelo lado esquerdo, entrando no segundo tempo, da dinâmica que ele entra no intervalo, tanto que os 2 lances que o Cristiano Ronaldo tem chance, apesar da bola ver mascada, foi quando ele superou, porque ele é um jogador que vai 1 contra 1, ele vai em cima. E faltou, né? Aí ele coloca no desespero o Gonçalo Ramos, que é reserva no PSG, que é um jogador de trombar. Eu acho meio ruim. É um jogador trombar. Tanto que o Cristiano ganha a posição dele no ciclo. No meio do ciclo. Eu acho que, é claro, faltou um pouco mais de chutar fora da área quando se viu. E outra, eu também achei que Portugal não aproveitou uma situação que a Espanha não teve, que foi sair na frente do jogo. Isso é verdade. Ele poderia ter armado o time dele, talvez para pegar uma bola de contra-ataque, porque ele sai com 1-0 com 3 minutos e o Congo vai empatar lá com 30 e pouco. Então, ele não conseguiu uma bola para meter o 2-0 e matar o jogo. Agora, detalhe, Portugal em 2016 foi campeão europeu. Foi 2 vezes campeão da Liga das Nações. 2 oportunidades. Mas quem acompanha o futebol português, para ser campeão do mundo, Portugal é igual ao fado. O fado português, que é uma coisa melancólica. Sofrida. É igual o tango. É isso assim Portugal, se for campeão do mundo, vai ser nessa vibe, como diz os mais jovens. Nesse contexto. Igual o fado, que é melancólico, sofrido. Qual que é a música de Angola? De Angola? É o... De Angola é o... Coduro. O quê? Caco Duro. Saco Ele é Duro. do Brasil. Saco Duro. Não se lembra do Lelete da Município? Só fazer uma vírgula aqui rapidamente. Ontem eu soprei na orelha da alemã, ele não gostou muito, mas... Quem disse que não? Não é. É que eu tava na conversa aqui. É que eu tô aprendendo. Não é, Mickey. Eu tava na conversa aqui e aí você falou, eu não prestei atenção. Eu falei, fala de novo. Eu acabei atrapalhando o alemão, mas justamente quando eu fui te passar, eu fui falar, porque assim, eu acho que é importante a gente enaltecer um pouco esse time do Congo. Tá? Exatamente. Porque ele não é um time fraco, eu não tô falando... O alemão falou isso aqui ontem. Eu falei. Presta atenção no programa. Eu prestei atenção. Vários jogadores em várias ligas. O Masuaku é um lateral muito bom, o Mbemba é um zagueiro muito bom, muito completo, jogou muito tempo na Europa também. O Saka. Aí você tem o Ambissaca, você tem o Issá, você O Issá fez o gol, que joga no Newcastle. Isso você falou. E tem um personagem... Mas isso não é defesa. E tem um personagem... A defesa, pra mim, que é o supra-sumo desse time. E tem um personagem importante, a equipe da República do Congo. No banco tem reservas. Tem. Principalmente que, vamos dizer assim, o torcedor do Internacional não tem muito apelo. Sabe quem treina o treinador de goleiros da República do Congo? Não tem assim. É o Kidiaba. Isso aí. É o Kidiaba. O quicador? O quicador do bumbum? É isso aí. Que uma coisa de louco. É isso aí. Mas é bom. Mickey não esqueceu dele. É que é um belo time defensivamente, cara. Eu acho defensivamente muito forte. E tem, assim, jogadores rápidos que criaram muitos problemas para a defesa de Portugal. E falando em Congo, o Mickey, a gente vê, né, as reações pelas torcidas no mundo inteiro, né? A gente sempre... vamos ver a câmera lá na Croácia, a torcida comemorando. Colocaram uma câmera numa escola lá no Congo, com os alunos, né, assistindo o jogo, tá aqui. E olha que engraçado, os meninos aqui da frente, eles já receberam a notificação do gol, tá vendo? No aplicativo. E eles já estão comemorando. E aí daqui a pouco sai o gol, e aí todo mundo comemora o gol de Tá bem alimentado esse primeiro aí. Tá bem alimentado esse. Bem nutrido. Olha lá, aí sai o gol. Mas os meninos comemoraram uns 10 segundos antes ali. Que o gol saiu no aplicativo. Isso é legal demais. Eles estavam com a antena, né? O que ele é? O delay? Esse delay é... Não, isso é legal demais. Eu mudei de opinião. Eu juro por Deus, a Copa do Mundo fez eu rever alguns conceitos que eu falava, tá inchando, vai perder. Perdeu o nível técnico. Vai ser uma porcaria, não sei o quê. Alguns dos jogos mais legais foram de seleções pequenas, a Nova Zelândia que a gente viu, a própria história de Cabo Verde, isso aí é muito legal. O próprio quando que eles vão ter oportunidade disso aqui? O treinador, quando faz o gol na Alemanha, ele chora. Os jogadores alemães, junto com os de Curaçao no final do jogo, o Emerson, isso. Eu acho que o futebol é isso.
Tem muita gente chata, aborrecida, comentando futebol, vendo futebol, dizendo que tudo é tem ruim, muito que ranheta. tudo é pife e patético. Muita gente chata pra caramba. Vocês me entenderam, é isso que eu quis Entendi. dizer. É muita gente chata comentando futebol. Futebol é isso aí, ó. Isso aí é futebol. Não, e outra coisa, a África, a gente precisa fazer uma leitura da África e fazer um paralelo, por exemplo, eu uso muito... Baita desempenho, tá? Na primeira rodada. eu vou globalizar. Além. Com a França. A França, até a década de 80, era uma seleção boa, mas era uma seleção branca, vamos dizer assim. Igual a Espanha de antigamente. Só tinha o Tiganá, por exemplo. Isso. Tiganá. Tiganá. O Pirrage, essa geração aí. Sim. A partir do momento que ela se torna uma seleção negra, ela atinge o ápice. Ela é campeã do mundo 2 vezes, entendeu? Por quê? Porque os jogadores, se você pegar o jogo... Qual é o principal jogador da seleção francesa na história? Não Zidane. é o Michel Platini, é o Pra mim Zidane. é Zidane que é argelino, né? Você acabou de me responder. Isso. Assim, a África, você não pode virar as costas para o Eu futebol complemento africano. o que você disse, eu acho que essa geração de 82 e 86 da França, ela tinha muita técnica, mas não tinha força. Com a chegada de jogadores africanos, ela permaneceu ganha muito força. técnica e ganha força física. E, os jogadores como Marcel Desailly, são jogadores que já Tiganá, que marcaram já carreira na época, o Thuram, né? Que são jogadores que tem o filho dele que joga muito também na Inter de Milão. Então a França, Tá na ela Copa tinha uma boa também. técnica e ganhou a força. E se com a chegada você de for na jogadores. França, o Alex fez Copa do Mundo lá. Você fez 98? 98 não. Não fez? Não. Se você for na França, o negro, ele vive nos arredores da França. E é muito louco isso. Por quê? Porque a seleção que representa o país dele, a França, é o negro que tem sangue que corre nas veias e conquista pro nome da França. E não é só na seleção de futebol. Você pega a seleção de vôlei O basquete também? masculina. Sim. Você pega a seleção Não é, feminina, que tem apesar do resultado... Batum, Vocês, né? Perdeu. assim, em geral, sim. Eu gosto de acompanhar os outros esportes. Perdeu para o Brasil 3-7-0 na VNL, mas é uma seleção que tem muitas mulheres negras. Ou seja, o negro africano, ele potencializa várias seleções na Europa, e principalmente a francesa. Mas é uma pena que exista problemas de relacionamento em algumas vezes. A seleção da Holanda sofreu com isso, Sim. a própria seleção francesa sofreu com isso, eles têm esse problema. E isso que você falou muito bem, dá o pezinho para outras seleções fazer aquela brincadeira que são franceses, mas nasceram na África, não são franceses, né? A Argentina citou muito isso quando ela ganha o título da França de uma forma, ao meu ver, errônea, porque hoje o futebol é globalizado, o mundo Sim, é globalizado. é isso mesmo. A própria são seleção todos de bem- Curaçao- O goleiro japonês é negro. É A isso gente aí. brinca aqui e fala que é o japonegro, não é isso? E outra, e ele soluciona o problema do gol do Japão a Ele é bom, princípio. cara. Ele me pareceu melhor. Que o goleiro não pode elogiar muito, né? A gente só viu. Tem que esperar acabar o jogo. No primeiro jogo ele foi bem. Vamos A ver. própria seleção de Curaçao só tem um jogador nascido em Curaçao, o resto é Chong, tudo né? holandês. Não. É o Chong, não é? É o Olha, não Chong, sei se é. vocês leram. Ele é o bom. Ele é bom de bola, Ele é bom de bola. Não sei se vocês leram, Marrocos, parece que no minuto 65, eles batem o recorde de todos os jogadores do 1 a 11, nenhum nasceu no país. Pois é. São todos, quanto o Brasil, de 1 a 11 no minuto 65, ninguém Você quer nasceu falar, no Marrocos. Mickey? 10 segundos. Uma coisa importante. Esses países foram colonizados pela França, né? Então, assim, esses caras eles estão reivindicando um direito básico. É mais ou menos por aí. E é por isso que a FIFA até entende e aceita. Mas a real é que se essas seleções mantivessem seus jogadores, a gente ia ter provavelmente campeões mundiais. Suriname teria uma Aí, ó. baita de uma seleção desde 98. Isso aí. Então é isso.